Vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Gálatas 2, de 1 a 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém? Vamos orar, irmãos. Maravilhoso e gracioso Deus, Pai, te agradecemos por estarmos aqui, por ter nos trazido aqui, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste, meu Deus, de termos vida para viver a Tua vontade, para glorificar o Teu santo nome através das nossas vidas, através do fôlego da nossa respiração, através de cada passo que nós damos, meu Pai. Nesse momento te pedimos que cuide dos nossos corações, para que nenhum sentimento mau, para que nenhuma ação do inimigo venha atentar contra a tua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito Santo haja de forma eficaz na vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, a começar por mim, a começar por todos, meu Pai. Que o Senhor esteja com cada um de nós para sairmos daqui diferentes de como entramos, mais edificados, mais unidos e mais defensores da liberdade que vem do teu evangelho, meu Deus. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a atual realidade da igreja evangélica, nós nos deparamos com uma problemática preocupante. Nós percebemos que a unidade e a liberdade da igreja estão manchadas por facciosismos, por aprisionamentos das aparências. Isso, meus irmãos, pode se dar por dois motivos. Primeiramente, porque falsos irmãos podem estar provocando isso nas igrejas. Mas também por imaturidade daqueles que são, sim, salvos, mas vivem um evangelho diluído por doutrinas humanas, filosofias humanas, manchados, um evangelho manchado e diluído pelo legalismo. Quando nós falamos acerca do facciosismo, estamos falando de pessoas que não valorizam a unidade da igreja e nem mesmo lutam por ela, lutam por defendê-la. São pessoas que olham para a igreja como algo que visa os seus próprios interesses, que olham para a igreja como uma forma de se projetar. Meus irmãos, esses abandonam a comunhão, esses não vivem a verdadeira comunhão da igreja, do corpo de Cristo. E não só isso, mas intentam contra a unidade do corpo, contaminando a igreja, maculando a unidade da igreja com um falso evangelho. E o aprisionamento das aparências, meus irmãos, é porque muitos buscam na igreja uma forma de se projetarem no palco dos seus corações. Muitos olham para a igreja
como um grupo seleto de pessoas, lideradas por pessoas ainda mais seletas. Não olham para a igreja como uma reunião de pecadores que foram alcançados pela maravilhosa graça de Cristo, pela maravilhosa obra de Cristo. Essas pessoas vivem em um legalismo, vivem na ambição dos seus corações. E nisso, meus irmãos, também maculam, também mancham a unidade do corpo de Cristo. Mas não para por aí, essas pessoas maculam a liberdade que o corpo de Cristo detém por sua maravilhosa graça. Meus irmãos, contra essa problemática tão atual, que nós vamos ver que é exatamente o que o apóstolo Paulo defende e combate com relação ao verdadeiro evangelho, meus irmãos, só existe uma arma eficaz. Só existe uma arma eficaz contra essa problemática. E essa arma, meus irmãos, é a pregação do verdadeiro evangelho. Somente a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus pode combater a mentira do falso evangelho. Meus irmãos, o sermão dessa noite tem por título A Unidade e a Liberdade pelo Evangelho da Verdade. E nós podemos dividir o nosso texto da seguinte forma. Quando nós olhamos para o versículo 1 e 2 do nosso texto, nós vamos ver Paulo lutando, defendendo a unidade pelo Evangelho da Verdade. Quando nós vamos para os versículos de 3 a 5, nós vamos ver Paulo defendendo, lutando pela liberdade pelo Evangelho da Verdade. Quando nós vamos para os versículos de 6 a 9, nós vamos ver a eficácia desse Evangelho da Verdade, dessa arma que é eficaz na batalha contra o falso Evangelho. E quando nós vamos para o versículo 10 do nosso texto, nós vamos ver a perseverança na unidade e na liberdade pelo amor. Meus irmãos, voltando um pouco na epístola, naqueles textos que nós já passamos em outros sermões, nós vimos que Paulo, ele primeiramente defende a liberdade e a unidade da igreja primitiva com base no evangelho da graça de Cristo. Ele inicia a epístola aos Gálatas fazendo um breve resumo do que seria esse evangelho da verdade. Esse evangelho da verdade, meus irmãos, é o evangelho que anuncia as boas novas de Cristo Jesus. É o evangelho que anuncia a unidade do corpo e a liberdade que alcançamos nessa unidade, porque Cristo pagou a nossa dívida. Cristo tomou a carga de condenação que estava sobre cada um de nós e colocou sobre si mesmo, sendo esmagado pelo Pai e assumindo a nossa dívida. Ele foi a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Nós não somos salvos pelas nossas obras. A nossa liberdade está no fato de nós não precisarmos nos justificar a nós mesmos, porque Cristo nos justificou. Esse é o resumo do Evangelho da graça de Cristo, meus irmãos. Esse é o resumo do Evangelho que estava sendo atacado nessa igreja da Galácia, quando homens ímpios, falsos irmãos, falsos profetas, estavam atacando o Evangelho da verdade com mentiras, declarando que para que aqueles irmãos fossem salvos, eles precisariam cumprir determinadas ordenanças, como a circuncisão, por exemplo. Meus irmãos, Paulo ele não defende só o evangelho, mas ele defende a autoridade com a qual ele prega o seu evangelho. Nesse texto, capítulo 1, de 1 a 5, Paulo também defende a sua autoridade, declarando que ele fora chamado pelo Senhor, pelo próprio Senhor da graça. O próprio Senhor da graça o havia chamado para pregar a toda criatura, a todos os povos. E quando nós olhamos para a continuidade do texto, nós vamos ver que dos versículos de 6 a 10, Paulo exorta aqueles irmãos, denunciando que eles estavam deixando se enredar pelos falsos ensinamentos, pelas heresias que aqueles falsos irmãos estavam
anunciando, estavam propondo a cada um deles. Eles estavam se enredando e estavam maculando o evangelho que eles haviam recebido. E Paulo declara que o evangelho da verdade é superior a tudo isso. O evangelho da verdade é superior aos anjos, é superior aos apóstolos, é superior a qualquer criatura. Por quê? Porque não é a autoridade que define e qualifica o evangelho, meus irmãos. É o evangelho da verdade que define e qualifica a autoridade daquele que anuncia as boas novas. E Paulo continua o seu texto, a sua epístola, dos versículos de 11 a 24, declarando que ele mesmo havia sido alcançado por esse evangelho da graça. Ele mesmo havia sido magnificamente transformado pelo evangelho da graça de Cristo. Aquele que era o fariseu, grande perseguidor da igreja de Cristo, agora era um de seus maiores embaixadores. Ele era um dos maiores embaixadores do Evangelho da verdade, porque o Evangelho da verdade tem um poder transformador da vida daqueles que são alcançados por eles. E, meus irmãos, quando Paulo começa o nosso texto dessa noite, ele está fazendo um vínculo específico com a parte do capítulo 1 que ele exorta os irmãos da Galácia ao dizer que eles estavam deixando se enredar pelas heresias daqueles falsos irmãos. É como se Paulo estivesse dizendo aos Gálatas o seguinte: vocês estão deixando se enredar por essas mentiras, e com isso vocês estão maculando a obra justificadora de Cristo Jesus. E quando vocês se enredam, quando vocês maculam o evangelho da verdade, vocês também, assim como esses falsos irmãos, estão intentando contra a unidade e a liberdade da igreja, do corpo de Cristo. Vocês precisam compreender a profundidade disso para que vocês venham a batalhar contra essas heresias. Mas não só isso, nós vamos ver no nosso texto dessa noite que eles deveriam compreender todo o esforço que Paulo e seus cooperadores já haviam dedicado na batalha e na defesa do evangelho da verdade, na batalha, na defesa da unidade e da liberdade que é alcançada com o evangelho da verdade. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, os Gálatas deveriam enxergar na vida desses irmãos de Paulo, Barnabé e Tito exemplos na batalha que eles estavam perdendo, que eles estavam sendo inconstantes, quando estavam deixando se enredar pelo falso evangelho. Eles deviam ver nesse episódio um estímulo, um encorajamento a lutarem por estar firmes no evangelho da verdade e lutar pela unidade e liberdade que a graça de Cristo nos promove. Partindo para o nosso texto especificamente, meus irmãos, o texto inicia da seguinte forma: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. É interessante, meus irmãos, que esse trecho da Epístola aos Gálatas, Paulo inicia com uma localização no tempo e no espaço. Ele declara que 14 anos depois dos fatos que ele havia narrado, ele subiu outra vez a Jerusalém. Ele situa no tempo e no espaço com o objetivo de denotar que tudo o que ele irá narrar daqui por diante foram fatos históricos, são fatos reais. Eles deviam, seus leitores, os Gálatas, eles deviam ler essa epístola e deviam ler esse trecho especificamente e entender que aquilo era um fato real. Aquilo, tudo que está sendo narrado aqui, tinha peso de testemunho, tinha peso de verdade. Ele estava colocando a sua palavra, narrando os fatos históricos, para que eles entendessem que toda essa narrativa havia realmente acontecido. E aqui, meus irmãos, geralmente nós passamos por algo e não nos atentamos
para a profundidade desse trecho do versículo 1. Paulo declara que ele subiu a Jerusalém com Barnabé, levando também consigo Tito. Meus irmãos, existem pelo menos duas interpretações para o fato de Paulo estar declarando aqui que levou também consigo Tito. Uma delas é que Tito era um dos seus cooperadores nas ajudas à igreja de Jerusalém. A igreja que muitas vezes padecia por dificuldades financeiras. O irmão Tito, ele era um dos seus cooperadores que auxiliavam nessas ajudas financeiras, nessas viagens. Mas, meus irmãos, a segunda interpretação parece ser mais convincente, mais coerente. Por quê? Porque quando nós olhamos para o contexto e para o propósito específico desse trecho da epístola, o fato de que Paulo declara que levou consigo Tito parece denotar que ele levou a Tito por um motivo específico. Quando nós olhamos, meus irmãos, para os relatos que se seguem, nós percebemos que Paulo levou consigo Tito para ter um peso de testemunho. Ele levou consigo Tito para ter esse peso de testemunho na defesa da unidade da igreja entre judeus e gentios. Meus irmãos, Tito era um gentio que não era circuncidado e nem havia se submetido à circuncisão. Quando Paulo escolhe Tito e leva consigo, junto com Barnabé, a Jerusalém, ele está mostrando, primeiramente, aos irmãos da igreja de Jerusalém, o fruto da pregação do seu evangelho. Paulo estava mostrando que aquele homem gentil tinha sido transformado à semelhança da sua própria transformação. Aqueles irmãos poderiam ver os frutos na vida de Tito, um gentio, e a partir disso testificar da verdade do evangelho em sua vida. Mas, meus irmãos, o fato de Paulo ter levado a Tito tem duplo testemunho. Não só para com os irmãos da igreja de Jerusalém, mas também para os próprios irmãos gentios das demais igrejas, com fato aqui para a igreja da Galácia. Por quê, meus irmãos? Porque Tito era gentil. Tito foi com Paulo e Barnabé a um ambiente aparentemente hostil, um ambiente dominantemente judeu. E nós vamos ver no nosso texto que eles foram constrangidos. Constrangidos a quê? Constrangidos a se submeterem às imposições desses falsos irmãos. Tito foi constrangido a se submeter ao se colocar, quando esses irmãos o colocaram numa posição de que ele deveria circuncidar-se. Mas nós vamos ver que nem assim ele se submeteu. Então, meus irmãos, o fato do apóstolo Paulo ter levado consigo a Tito tem um duplo testemunho. Para os irmãos da igreja de Jerusalém, mas também como um encorajamento, como uma exortação aos irmãos da igreja da Galácia. Se Tito, em Jerusalém, num ambiente hostil, nem assim havia se submetido aos falsos ensinamentos, às heresias desses falsos irmãos, quanto mais os Gálatas, meus irmãos. Eles deveriam olhar para Tito como o maior exemplo dentre os gentios naquele momento. Um exemplo de encorajamento, um exemplo que os estimularia a batalhar pela unidade e pela liberdade que é alcançada na verdade. E Paulo segue, meus irmãos, declarando no versículo 2 que subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. Ele diz: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Aqui Paulo começa a narrar o motivo da sua ida até a igreja de Jerusalém. Ele declara claramente que ele subiu até a igreja de Jerusalém devido a uma revelação. E, meus irmãos, o fato de ele ter dito isso é importantíssimo, porque quando nós olhamos para o fato de que ele subiu por causa de uma revelação divina,
ele está dizendo pelo menos três coisas. Primeiramente, ele está dizendo que a sua ida a Jerusalém tinha propósito. Ele não estava indo especificamente por uma prática rotineira. Ele estava indo especificamente para combater o falso evangelho que estava sendo disseminado. Ele está declarando que existia um assunto a ser tratado e Deus o revelara que esse assunto precisaria ser tratado. O segundo ponto, meus irmãos, é que essa palavra revelação, ela tem um cunho de revelação divina. Quando Paulo está declarando isso, ele está dando a mesma palavra que ele dera para a revelação de Cristo em sua vida. O que ele está declarando aqui, meus irmãos, é que a vontade de Deus era que ele fosse até Jerusalém com o propósito de combater o falso evangelho que estava sendo pregado. Para combater o falso evangelho que estava sendo pregado com um único objetivo: preservar a unidade e a liberdade da igreja de Cristo. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que Paulo declara que ele subiu por uma revelação para deixar bem claro. Paulo não estava aqui subindo a Jerusalém para ter uma consultoria com os líderes da igreja de Jerusalém. Paulo não estava em dúvida no evangelho que ele pregava. Nem muito menos ele estava subindo a Jerusalém para se submeter a uma autorização dos líderes da igreja de Jerusalém. Não, porque isso contradiria tudo que ele já havia escrito em sua epístola. Afinal, o evangelho é superior a qualquer autoridade, a qualquer criatura. Então, meus irmãos, Paulo está declarando especificamente que ele subiu a Jerusalém para combater os falsos ensinamentos, os falsos profetas que intentavam contra a unidade e a liberdade da Igreja de Cristo. E, meus irmãos, saber especificamente o conteúdo dessa revelação é complexo, é difícil, mas muitas vezes nós podemos até perceber que não tem sentido nós ficarmos tentando entender qual seria essa revelação. Muitos tentam, meus irmãos, sem peso de confirmação, entender qual o conteúdo dessa revelação, mas passam desapercebido para o fato de que nós não precisamos nos atentar especificamente para o conteúdo da revelação divina que fora manifestada a ele, mas para o resultado que essa revelação proveu em sua vida, em seus próximos passos. Nós não precisamos olhar para esse texto e ficar tentando discernir qual seria essa revelação que Cristo dera a Paulo. Nós não precisamos compreender esse conteúdo, mas nós precisamos atentar para o resultado dessa revelação. E qual foi esse resultado? Pelo menos dois. Primeiramente, Paulo obedeceu. Paulo obedeceu e seguiu em obediência a essa revelação, em obediência à vontade divina manifesta nessa revelação. E segundo, ele expôs o evangelho da verdade. Meus irmãos, qual tenha sido a forma, qual tenha sido o conteúdo dessa revelação, o fato é que o seu objetivo é que Paulo obedecesse e fosse e expusesse o verdadeiro evangelho de Cristo em combate ao falso evangelho, aos falsos profetas que estavam se levantando. E, meus irmãos, Paulo começa a declarar que ele expôs o evangelho que ele prega aos gentios. Paulo ele não adulterou o evangelho para se sair frente às autoridades da igreja de Jerusalém, frente aos falsos irmãos, outros falsos irmãos que se intrometeram em sua reunião. Ele não adulterou para se salvar.
ele não adulterou o verdadeiro evangelho, mas ele foi firme, ele foi corajoso, ele foi perseverante e pregou o evangelho que ele pregava aos gentios. O evangelho que havia alcançado muitas vidas e que estava frutificando porque era o evangelho da verdade de Cristo Jesus. E, meus irmãos, essa era a vontade de Deus, que Paulo combatesse essas heresias com o evangelho que ele pregava aos gentios, com o evangelho que estava disseminando as boas novas de Cristo entre todas as nações. E a igreja estava crescendo, crescendo não em quantidade, mas em quantidade e qualidade. E, meus irmãos, essa é a maior arma contra os falsos profetas. Essa era a maior arma contra aqueles que intentam contra a unidade e a liberdade da igreja. A pregação, a exposição do evangelho da verdade é a maior arma que nós temos para combater o falso evangelho, que não é evangelho, mas homens maus que sempre intentarão contra a unidade e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E, meus irmãos, Paulo continua declarando que ele subiu a Jerusalém, ele expôs o verdadeiro evangelho, o evangelho da verdade, especificamente em uma reunião com aqueles que detinham uma maior reputação. E ele declara que isso tinha um propósito. Primeiramente, para que ele não corresse ou não tivesse corrido em vão. Para que todo o esforço que ele havia dedicado na pregação do Evangelho até então, e todo o esforço da pregação do Evangelho que ele viria a testificar, não fosse em vão. Paulo aqui, ele não está fazendo acepção de pessoas. Paulo aqui não está declarando que ele só se preocupa com as autoridades e não com os irmãos. Ele não está declarando isso. Paulo aqui está declarando algo que mais à frente ele escreveria ao próprio Tito, algo que o próprio Tito havia testemunhado em sua visita a Jerusalém. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tito 3, versículos de 9 a 11. Tito 3, versículos de 9 a 11. O apóstolo Paulo declara o seguinte a Tito: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Meus irmãos, quando nós lemos os relatos de Atos, nós percebemos que muitas vezes o apóstolo Paulo debatera com esses falsos irmãos, com esses falsos cristãos, com esses que intentavam contra o evangelho da verdade. Mas Paulo aqui, ele está tomando uma ação eficaz. Ele está declarando: eu já demonstrei esses homens pela primeira, pela segunda vez. Não vou mais tentar restaurá-los, agora eu vou preservar a unidade da igreja e a liberdade da igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, ele segue a Jerusalém e tem uma reunião com aqueles que tinham maior reputação, com aqueles que certamente não estavam entre esses falsos irmãos que mais à frente ele vai tratar. É por isso, meus irmãos, que Paulo segue essa reunião com verdadeiros irmãos da Igreja de Cristo. O objetivo dele não eram os facciosos. O objetivo dele é que a unidade da igreja fosse preservada. E por isso a sua reunião era, em particular, com os verdadeiros irmãos, aqueles irmãos de maior reputação, aqueles irmãos que toda a igreja testificava de que eram homens santos, piedosos. E, meus irmãos, dando continuidade, nós entramos na segunda parte do nosso sermão, que é a liberdade pelo evangelho da verdade, que vai dos versículos de 3 a 5. Paulo continua:
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Meus irmãos, Paulo, ele continua declarando que enquanto ele estava em reunião com esses verdadeiros irmãos que também prezavam pela unidade da igreja, ninguém havia intentado contra Tito. Ninguém havia constrangido Tito a circuncidar-se. Isso testifica, meus irmãos, da unidade da igreja. Os irmãos da igreja de Jerusalém, eles viviam sob o mesmo evangelho da igreja da Galácia, das igrejas implantadas por Paulo, das igrejas alcançadas pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E o fato de eles não haverem constrangido Tito testifica disso. Entretanto, isso não durou muito, até que esses irmãos facciosos, esses que não eram irmãos, mas falsos irmãos, secretamente se entremeteram na unidade da igreja. Meus irmãos, quando esses se entremeteram, nós começamos a ver o ambiente hostil contra Tito e contra Paulo. Um ambiente hostil que já havia sido anunciado pelo próprio Senhor. Quando nós lemos em Atos, capítulo 22, versículos 17 a 18, o próprio Cristo revela ao apóstolo Paulo: Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O próprio Senhor já havia declarado a Paulo que esses falsos irmãos, que esses judeus que permeavam o ambiente da igreja de Jerusalém, não todos, mas muitos, eles não aceitariam o testemunho de Cristo manifestado pelo apóstolo Paulo. E Paulo usa, meus irmãos, pelo menos 3 termos que são fortes, mas que declaram exatamente o que esses falsos irmãos eram. Primeiramente, antes de entrarmos nesses 3 termos, nós precisamos entender como esses são identificados no versículo 4. Falsos irmãos, meus irmãos, denota exatamente de que essas pessoas, eles estavam na igreja, eles pareciam irmãos, eles até agiam como irmãos em certo sentido, mas eles eram enganosos, eles eram deliberadamente enganosos, eles não eram irmãos, eles eram falsos irmãos. Eles poderiam ter a aparência de ser irmãos, de usufruir da unidade da igreja, mas eles não eram. E Paulo começa a utilizar 3 termos. O primeiro deles, muitas vezes, não aparece nas nossas traduções, mas existe um termo no original que denota de algo a ser trazido secretamente, de ser maquinado secretamente. Essas pessoas, esses falsos irmãos, eles arquitetavam a forma como agiriam para deturpar, para atacar o evangelho da verdade. Era algo que Paulo mesmo já havia declarado como intencional. Eles maquinavam, arquitetavam formas de atacar a unidade e a liberdade da igreja. Eles eram inimigos da fé verdadeira. Paulo também usa o termo de que esses falsos irmãos se entremeteram na reunião que ele tinha com os verdadeiros irmãos. E esse termo, meus irmãos, denota que eles não se entremeteram com objetivos justos, como alguém que entra numa reunião, entra num círculo para dele usufruir em um bom propósito. Não. Esse termo denota que eles se infiltraram com objetivos sinistros, maquiavélicos, objetivos de destruição. E o terceiro termo, meus irmãos, é que esses falsos irmãos espreitavam a liberdade que Paulo, Barnabé e Tito tinham em Cristo Jesus.
E esse termo denota exatamente que eles vigiavam, eles observavam aqueles irmãos, não com o objetivo de aprender com eles, não com o objetivo de serem discípulos desses irmãos, mas com o objetivo de destruí-los, de impor sobre eles o seu falso evangelho, de observar a liberdade que eles tinham em Cristo e utilizar de seu falso evangelho para obter a condenação daqueles. Meus irmãos, quando nós observamos a forma destes homens agirem, deve parecer aos nossos olhos algo muito similar. O nosso próprio Senhor Jesus, ele padeceu a mesma perseguição. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Mateus 22, versículos de 15 a 22. Mateus 22, versículos de 15 a 22. Nós vamos ver que o mesmo modus operandi desses falsos irmãos se dera contra o próprio Cristo. Mateus 22, de 15 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Meus irmãos, a mesma forma que esses fariseus intentavam contra o nosso Senhor, é a mesma forma que os falsos profetas sempre intentarão contra o evangelho da verdade de Cristo. Eles sempre passarão por ovelhas, quando na verdade são lobos. Eles sempre parecerão irmãos, quando na verdade são falsos irmãos. O seu objetivo é arquitetar secretamente para se infiltrar e para destruir, para atacar o evangelho da verdade de Cristo, que nos leva à unidade e à liberdade. E Paulo, meus irmãos, continua no versículo 5, declarando uma ação que só um coração transformado, como ele foi no capítulo anterior, como ele narrou no capítulo anterior, só um coração verdadeiramente transformado pode agir dessa forma. Ele continua declarando: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Meus irmãos, em nenhum momento, quando esses falsos irmãos se infiltraram na reunião junto à igreja de Jerusalém e constrangeram Paulo, Barnabé e Tito, em nenhum momento eles se submeteram a esses homens. Quando Paulo fala aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, ele usa o termo aos quais. Paulo poderia ter utilizado que eles não haviam se submetido aos requisitos daqueles homens. Mas ele fala, aos quais nem por uma hora nos submetemos. Meus irmãos, isso tem um propósito. Todos aqueles que se submetem a um falso evangelho, eles estão saindo, eles estão tirando de si, eles estão profanando o senhorio de Cristo e se colocando sob o senhorio de homens.
Aqueles que se colocam sob o falso evangelho se colocam sob o senhorio de homens e não de Cristo. Eles profanam o senhorio de Cristo quando o fazem. Meus irmãos, é por isso que Paulo, Barnabé e Tito nem por uma hora submeteram, porque Cristo era o seu Senhor. Eles viviam sob o senhorio de Cristo e sob a autoridade do Evangelho de Cristo e não sob a autoridade de homens. Meus irmãos, isso é importante para que nós nos avaliemos e consideremos as nossas ações e as nossas motivações. Sob qual senhorio nós estamos? Sob o senhorio de Cristo ou sob o senhorio de homens? Só um coração verdadeiramente transformado tem coragem, tem firmeza e tem perseverança para nos mais diversos e nos mais difíceis contextos se colocar em firmeza de se manter sob o senhorio de Cristo, na verdade do Evangelho. Meus irmãos, e Paulo declara qual era o objetivo desses falsos irmãos. O objetivo deles era levar-lhes à escravidão, era reduzir-lhes à escravidão. E quando ele fala isso, ele está falando que o objetivo deles era que eles novamente colocassem o jugo de se justificarem sobre si mesmo. Um jugo que nenhum homem conseguiu pagar e carregar, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles desejavam escravizar Paulo, Barnabé e Tito, como eles mesmos se escravizavam, como eles mesmos viviam tentando em vão justificar a si mesmos. E quando Paulo fala que eles perseveraram, eles em nenhum momento se submeteram ao jugo desses falsos irmãos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre os Gálatas, meus irmãos, isso é importantíssimo, porque se os Gálatas estavam se deixando enredar pelos falsos ensinamentos daqueles judaizantes, quanto mais se Paulo tivesse se submetido e levado esse falso evangelho àqueles irmãos. E isso, meus irmãos, denota que o verdadeiro evangelho não pode coexistir com a mentira. O verdadeiro evangelho não aceita a mentira. Ele repele, ele expurga a mentira. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, ele não pode coexistir com a mentira. E daí a revelação divina ter sido que a vontade do Pai, a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo, fosse que Paulo se dirigisse a Jerusalém para combater as mentiras que estavam se implantando na unidade da igreja e atacando a liberdade que só a graça, a maravilhosa graça de Cristo nos provê. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O evangelho verdadeiro não coexiste com a mentira. Sempre que a mentira se manifestar na unidade da igreja, ela deve ser brava e fortemente combatida com a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E aí nós partimos para a terceira parte do nosso sermão, que vai dos versículos de 6 a 9, que vai tratar acerca da eficácia do evangelho da verdade. Paulo continua no versículo 6, declarando o seguinte: E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Meus irmãos, para olhos desatentos, esse trecho pode deixar a entender, ou pode parecer que Paulo está sendo rebelde, está sendo, de certa forma, se colocando em rebelião contra a liderança da igreja de Jerusalém. Mas, meus irmãos, o contexto do que Paulo já falara no versículo 2, que ele mesmo procurou se reunir com aqueles irmãos de maior reputação, e o que o próprio Paulo fala quando ele diz que aqueles irmãos pareciam a ele
de grande reputação, denota o contrário. Paulo não está sendo rebelde. Paulo não está vivendo uma rebelião contra a liderança da igreja de Jerusalém. O que ele está falando aqui é exatamente algo que ele já tinha falado e que nós já falamos nessa noite. É que ele não estava submetendo o seu evangelho à autoridade daqueles homens. Paulo havia sido chamado pelo Senhor das Boas Novas. Ele tinha ciência da verdade do evangelho que ele pregava. Paulo ele está declarando aqui que o evangelho é superior à autoridade. É o evangelho desses homens que compunham a liderança da igreja de Jerusalém que definia e qualificava a sua autoridade. Não era a autoridade deles que qualificavam o evangelho que havia sido pregado. O que Paulo está declarando aqui é que não importa a aparência daqueles irmãos, porque Deus não favorece as aparências. Deus não favorece aqueles mais proeminentes. Deus oferece o seu evangelho ao homem para esse evangelho ser pregado de forma sincera e obediente. É esse evangelho da verdade que define e qualifica a autoridade. Paulo está, na verdade, aqui reafirmando a autoridade daqueles irmãos e não atacando. Porque quando nós vamos ver a seguir, aqueles irmãos nada acrescentaram. E por que nada acrescentaram? Meus irmãos, como o próprio Paulo fala no capítulo anterior, qualquer um que se coloque numa posição de acrescentar qualquer coisa ao evangelho da verdade deve ser considerado anátema. Quando Paulo fala isso, ele está reafirmando a autoridade da liderança da igreja de Jerusalém. Porque ele está declarando que eles eram líderes, eles detinham a autoridade dada por Cristo, dada pelo chamado de Cristo, porque eles eram firmes, perseverantes no evangelho da verdade. Porque o evangelho da verdade é a obediência à palavra de Deus. A pregação, a firmeza do evangelho da verdade é a obediência à palavra de Deus. E Deus não favorece as aparências, meus irmãos, porque Deus prefere a obediência ao sacrifício, às obras. Ele prefere que nós cumpramos, nós obedeçamos de forma alegre e grata a sua palavra. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para o Evangelho de Cristo e olhar para ele como aquele que afirma a autoridade de todos aqueles que se colocam a pregá-lo. É o verdadeiro Evangelho que define a autoridade de quem o prega. E aqui, meus irmãos, nós temos a eficácia do Evangelho, porque nós vemos que aqueles homens que compunham a liderança da igreja de Jerusalém nada acrescentaram. Nada acrescentaram por quê? Porque eram verdadeiros irmãos, eram irmãos fiéis, eram irmãos que se colocavam sob o senhorio de Cristo. E aqui temos uma máxima maravilhosa do evangelho verdadeiro, do evangelho da graça de Cristo. Meus irmãos, o evangelho verdadeiro sempre terá 100% de eficácia quando pregado de forma coerente, de forma sincera e de forma genuína. Meus irmãos, aqui o evangelho, o verdadeiro evangelho, obteve eficácia porque ele edificou a igreja, porque ele preservou, fortaleceu a unidade através desses irmãos que ouviram o evangelho pregado por Paulo. Meus irmãos, o evangelho foi eficaz porque aqueles irmãos eram verdadeiros irmãos e preservaram, fortaleceram a unidade e a liberdade de Cristo. Mas o evangelho também foi 100% eficaz porque endureceu certamente o coração desses falsos irmãos, que continuaram, quando nós lemos os relatos de Atos, continuaram atacando a verdade do evangelho. Meus irmãos, o evangelho verdadeiro de Cristo sempre terá
100% de eficácia quando pregado verdadeiramente, em obediência sincera à palavra de Deus. 100% de eficácia, sempre, sempre nós teremos êxito quando pregarmos genuinamente o verdadeiro evangelho. Paulo continua então, nos versículos de 7 a 9, declarando o seguinte: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Meus irmãos, a liderança da Igreja de Jerusalém não só nada acrescentou ao evangelho da verdade, porque eles nem poderiam fazer isso, porque eles eram fiéis, estavam sob o senhorio de Cristo e por isso detinham a autoridade da Igreja de Jerusalém. Mas eles não pararam por aí, mas eles fortaleceram a unidade e a liberdade da igreja, quando eles se colocaram em comunhão, encorajando e estimulando o ministério do apóstolo Paulo. E isso tem pelo menos 2 motivos declarados pelo apóstolo. Primeiramente, porque aqueles líderes viram, e quando ele declara que aqueles líderes viram, ele está declarando que eles entenderam a pregação e entenderam o fruto da pregação do apóstolo Paulo. Aqueles líderes, a liderança da igreja de Jerusalém, havia olhado para a pregação de Paulo, para os frutos da pregação de Paulo, em especial na vida de Tito, que havia sido levado com ele, e entenderam que aquele que operou eficazmente em Pedro, que havia alcançado muitos pela pregação do evangelho, também operava eficazmente na vida do apóstolo Paulo e em seu ministério. Porque o mesmo Senhor que alcançou a Pedro foi o mesmo Senhor que alcançou e chamou a Paulo. Meus irmãos, Paulo segue declarando que o segundo motivo para aqueles irmãos terem respondido em encorajamento ao ministério de Paulo foi porque eles conheceram a graça que o havia sido dada. E esse termo conheceram denota que eles testificaram de forma prática, eles enxergaram, eles sentiram, eles viram, eles entenderam racionalmente todo o fruto do seu ministério. Não só o fruto do seu ministério, mas como o próprio apóstolo Paulo testificava da transformação que ele pregara aos Gálatas. Paulo, em sua vida, testificava a transformação, testificava do poder transformador do verdadeiro evangelho de Cristo. Por isso que eles estenderam a destra de comunhão, eles fortaleceram a unidade da igreja, eles declararam: o seu ministério é o nosso ministério, cada um com a sua responsabilidade, mas nós estamos juntos, estamos unidos em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que aqueles irmãos se estenderam em comunhão para com Paulo e Barnabé, porque essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus quando revelara a Paulo que ele deveria ir a Jerusalém, que a unidade da igreja fosse preservada e que a liberdade do evangelho de Cristo fosse defendida. Partindo para o último tópico do nosso sermão, meus irmãos, preservando a unidade e a liberdade pelo amor, Paulo declara no versículo 10 o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Meu Deus, meus irmãos, a unidade e a liberdade da igreja só pode ser genuinamente e plenamente vivida quando embebida pelo amor que vem de Cristo, pela ação do amor que é mandamento.
É isso que os irmãos da igreja de Jerusalém estão declarando a Paulo e a Barnabé. E o interessante é que quando o apóstolo Paulo fala que eles recomendaram-nos que se lembrassem dos pobres, eles não estão declarando o seguinte: olha, vocês precisam se lembrar dos pobres para serem salvos. Se assim o fizessem, eles estavam se colocando na mesma posição daqueles falsos irmãos. Mas eles estão recomendando, eles estão falando: olha, vocês precisam somente manter essa unidade que nós estamos fortalecendo e preservando pelo amor, quando vocês se lembrarem, continuarem se lembrando dos pobres. É o amor que preservaria essa unidade, meus irmãos, a perseverança dessa unidade na igreja. E o interessante é que os dois termos que o apóstolo Paulo usa aqui, o primeiro, lembrar, que quer dizer lembrar e responder de acordo, ou seja, lembrar dos pobres e tomar uma ação em concordância com essa recordação, com essa lembrança. E o próprio termo pobres, que quer dizer alguém que tem dificuldades financeiras, que tem suas posses reduzidas, mas que não foi reduzido a uma posição de pedinte. Meus irmãos, o que aqueles irmãos da igreja de Jerusalém estão falando e recomendando a Paulo e a Barnabé não é que eles transformem o evangelho de Cristo em uma ONG. Não é que eles transformassem o seu ministério numa ONG e só se recordassem dos pobres, parassem de pregar o evangelho. Não é isso. O que eles estavam declarando era que eles deveriam, a partir daquele momento, mesmo tendo seu ministério direcionado aos gentios, continuar se lembrando dos pobres da igreja de Jerusalém. Eles estavam firmando, fortalecendo a unidade da igreja. E por isso eles deveriam continuar se lembrando, porque eles eram um em Cristo. Eles deveriam continuamente edificar-se em amor na igreja de Cristo, quando se lembrassem daqueles irmãos que padecem dificuldades. E o interessante é que Paulo declara e ele afirma que eles recomendaram isso e ele se esforçou em cumprir. O termo esforçar aqui, meus irmãos, é ser zeloso. Enquanto aqueles falsos irmãos, quando nós lemos em Atos, eram zelosos na lei e atacavam a unidade e defraudavam a liberdade que alcançamos em Cristo, Paulo era zeloso no amor e preservava a unidade e defendia a liberdade que alcançamos pela maravilhosa graça de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos nos edificar em amor para perseverarmos na defesa da unidade e da liberdade que nos foram direcionadas pelo Evangelho da graça de Cristo. Meus irmãos, Paulo, mesmo nesse ambiente hostil de Jerusalém, destes que não aceitavam o testemunho de sua vida, o testemunho de Cristo pela sua vida, nem mesmo assim ele deixou de amar a igreja de Jerusalém. Porque ele não estava olhando para os facciosos. Eles estavam olhando, Paulo estava olhando para os verdadeiros irmãos que compunham a unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós devemos olhar para a igreja de Cristo e enxergar o corpo de Cristo. Aqueles falsos irmãos que se infiltram, aqueles falsos irmãos que são facciosos, aqueles falsos irmãos que só promovem as suas próprias ambições, não deve nos fazer deixar de amar a igreja de Cristo e atender em concordância com esse amor. Meus irmãos, partindo para a conclusão, primeiramente, meus irmãos, que nós não sejamos facciosos, que nós valorizemos a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. O nosso ministério, o nosso trabalho, o nosso esforço sempre deve ser por preservar, por edificar e por crescer na unidade do corpo de Cristo.
Não devemos ser facciosos ao ponto de estimularmos contendas, de estimularmos divisões. Mas nós devemos batalhar forte e corajosamente pela unidade do corpo de Cristo. A forma que nós devemos combater o falso evangelho que sempre intentará contra essa unidade, meus irmãos, é com a pregação do verdadeiro evangelho. Sempre que uma mentira intentar contra a unidade do corpo, nós devemos rigorosamente reagir com a pregação do evangelho de Cristo. E aí a pergunta que nós podemos fazer, meus irmãos, estamos vivendo o verdadeiro evangelho da graça de Cristo? A forma de nós respondermos a essa pergunta é com outra pergunta. Nós temos vivido a liberdade do evangelho? Ou temos vivido as aparências, o aprisionamento das aparências? Meus irmãos, quando nós pensamos em legalismo, geralmente nós tendemos a associar com aquelas igrejas que tendem a ter as suas listas intermináveis de ordenanças baseadas em filosofias humanas, em doutrinas humanas. E certamente o são. Mas, meus irmãos, o legalismo pode agir de uma forma muito mais sutil e perigosa em nossas vidas. Basta a gente responder uma simples pergunta: por que estamos aqui hoje cultuando a Deus? É por reconhecermos a maravilhosa graça que foi dedicada a cada um de nós e respondermos em um coração sinceramente grato pela obra de Cristo? Ou estamos aqui, presentes na Igreja Bíblica Monte Sião, para atendermos às nossas expectativas de salvação por fazermos isso? Meus irmãos, não são as nossas obras que nos levam à salvação, mas é a maravilhosa graça de Cristo que nos leva a ela. É simplesmente por graça. Nós não temos que nos justificar a nós mesmos. Cristo já é justiça por nós. E, meus irmãos, nós precisamos entender a profundidade de nos colocarmos em uma posição legalista. Quando fazemos, estamos vivendo enredados pelo falso evangelho. Não que não sejamos falsos, mas podemos estar vivendo um evangelho diluído. E isso é perigosíssimo, meus irmãos, porque nós estamos profanando o senhorio de Cristo em nossas vidas e nos colocando sob o senhorio de homens, sejam eles outros homens ou sejam eles nós mesmos. Por fim, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos perseverar na unidade e na liberdade pelo amor. Meus irmãos, seja um ministério que nós tenhamos, todos nós tenhamos a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Seja qual for o ministério que cada um de nós tenhamos na Igreja Bíblica Monte Sião, especificamente, meus irmãos, esse ministério não exime nem anula a necessidade de nos amarmos uns aos outros. Precisamos estar atentos às necessidades da Igreja de Cristo. Precisamos estar atentos às necessidades do corpo de Cristo para preservarmos por sua unidade, para preservarmos a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos preservar a unidade, defender a liberdade, mas vivê-la em amor. Quando nos lembramos das necessidades do corpo, sejam elas necessidades financeiras, sejam elas necessidades emocionais, sejam elas necessidades intelectuais, sejam elas quais forem. Nós precisamos preservar a unidade da igreja ao nos atentarmos em amor para as necessidades do corpo de Cristo. Precisamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo, defendendo a unidade do corpo, preservando a liberdade e vivendo o amor que o evangelho verdadeiro nos impele a viver. Que nós possamos, meus irmãos, crescer em unidade, liberdade, em amor,
fundamentados todos como um corpo, um só corpo, no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Amém? Pastor.